Fala, professor Fabiano. Ó, Que musicão, hein? cara de português tem gostado de música boa, né? Tu viu, sorte, mas ó, musicão, rapaz. Eu tava aqui só curtindo tua dancinha antes, né? De ter Olha ligado. só. Eu ia começar com é o gordinho gostoso, gordinho. Que Aí beleza, hein? aqui a minha coordenadora pedagógica disse assim, não, é muita loucura. Ai, 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 tá dominado então as coordenação por aí. Sim, show, 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 show. Vamos para a minha primeira live de hoje. Vamos lá, vamos lá. Hoje é Me só- diz uma coisa, tu enxerga bem esse quadrinho daí? Pode chegar mais perto ou não? Dá pra chegar mais perto. Por enquanto vai estar virada a informação, mas daqui a pouquinho a gente já ajeita a câmera aí pra ela pegar na posição correta. Aí, ó, Aí, aí melhorou. melhorou? Beleza. Melhorou. Vou Agora, deixar a gurizada entrar um pouquinho aí. A tranquilo. gurizada tá chegando aí, a recém jantou, né? Comeu um X duplo. Ei, barbaridade. Não vai, não. Então, o que que nós vamos fazer hoje? Vamos corrigir 5 questões de cada um aí, 5 de português, 5 de matemática. Semana que vem nós continuamos a nossa saga aí pela prova 2019 Isso aí. e, gurizada aí, chamar os amigos aí para dar uma força aí. Dar um up e levar adiante esse projeto, né? E sabia que eu entrei em outro projeto agora? Ah, é? Qual? Momento de Aprender. É um projeto aqui Ah, da é? Federação. Ah, Opa! olha, a de hoje é a terceira live hoje. Cara, que vídeo só. Tô, vi- tô sendo como é que é eu tô virando blogueirinho agora. Digital influencer. Agora. Influência mal, né, pro seu gurizada. É um Que projeto bárbaro. aqui da bem interessante que eles fizeram uma plataforma para o Enem totalmente Sim. grátis para estudantes de todo o Brasil. Não cobro nada. Aí eu vi o projeto no jornal, me interessei, aí me inscrevi para coordenar a parte de literatura. Ah, Aí, que beleza. aí me deram, hoje eu já tinha 2 alunos, né, da graduação, hoje me deram mais uma professora como para ajudar, né, auxiliar também ali. Bem Aham. interessante o projeto. E assim, ó, Que legal. toda segunda-feira tu coloca material, eu fiz um cronograma para eles, então até um mês antes do Enem eu termino a matéria. Aham. Então, depois de revisão e videoaula, exercício e material impresso que eu estou passando para eles também. Bem interessante a sistemática. Eles pegaram todas as matérias. É, até porque nós temos que ter na cabeça, né, Fabiano, que independente do momento que a gente tá, de uma forma ou de outra, ele nem vai sair, né, cara? Isso é Sim. certo, é líquido e certo, né? Então, por mais que as escolas voltem lá em dezembro só, cara, janeiro, enfim, o dia que voltar, o Enem vai sair. Eu estava conversando com meus alunos hoje do terceiro ano. Eles me perguntaram, professor, será que o Enem vai ser anulado? Eu disse, vai ser uma perda para vocês. Porque É. daí, como é que vocês vão entrar na faculdade? Vocês vão pegar a nota do ano passado e quem não fez como training? Ou se a sua nota não foi boa, e você sabe que esse ano você pode melhorar, a sua nota de redação vai ser lá alta, ainda mais estudando com um gordinho gostoso, né? O que que Uhum. acontece? Eles realmente disseram, tem esse lado que não é o correto.
que eu não sairia beneficiado. Então, é bem complicado isso aí. Pessoal, aí vamos começar então. Gabriel, deixa a primeira questão contigo. Tá, então para um pouquinho que eu vou virar aqui. Vou virar a câmera aqui para pegar a outra câmera. Vai ser bate-bola, tá? Show de bola. Eu faço a primeira de português daí. Beleza pura, belezinha. Tá enxergando bem daí? Tá show. Tá, Gurizada, se tiver ruim, vocês reclamam. Ele quer vender aquele quadro de cima ali, ó, ele tá vendendo por R$30, viu? O quadro de cima. Demorei todo mundo para montar esse kit. Vendo de baixo. O de cima deixa assim. Gurizada, então vamos lá para nossa questãozinha da SpaceX, né? Prova de 2019. Derrubei tudo aqui, não tem problema. Prova 2019, não é? E a prova ela diz o seguinte, a primeira questão diz assim, se a equação polinomial x² mais 2x mais 8 é igual a 0, tem raízes A e B. Raízes A, raiz B. O que é raiz, pessoal? Raiz é o valor de y que torna, o valor de x que torna a função nula. Então, o valor que eu colocar aqui no lugar do x é zero essa função. Beleza, já tenho essa informação de antemão. Ainda, a função polinomial, a equação polinomial, x² mais mx mais n igual a 0, não é? Que tem raízes a mais 1 e b mais 1. Ou seja, ele atrelou as raízes desta equação à equação inicial, ok? E ele quer saber, então, o valor da incógnita m e da incógnita n, que são essas figurinhas aqui. Cara, a primeira coisa que o aluno está pensando nessa altura é fazer a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes desse cara. Como a gente não é bobo, a gente pensa que a fórmula de Bhaskara ela depende do delta, onde o delta é o b elevado ao quadrado, que é 4, menos 4ac. Só que quando eu faço menos 4 vezes o c, que é 8, eu vou ter menos 32, ou seja, eu vou ter um delta negativo e com isso raízes complexas. Não queremos raiz complexa. Raiz complexa é ruim de trabalhar, vai entrar numa seara muito ruim para nós. Não é, Fabiano? O nome já diz complexa. Para que tu vai fazer um troço complexo? Não tem porquê. Entretanto, a gente pode dar uma trabalhada nesta situação. Porque o que eu sei? Eu sei que x1 mais x2, o que é x1 mais x2? Raízes da equação, que neste caso ele me deu a mais 1 e b mais 1. Então, em vez de eu usar x1 mais x2, Fabiano, tu vai usar a mais 1 mais b mais 1. Isso aqui é a soma das nossas raízes. E a soma das nossas raízes, os caras nos dão uma formulazinha pronta, onde fica o oposto é sinal de menos na matemática, o b. Quem é o b? O b na nossa equação de segundo grau é este cara aqui, o cara que acompanha o x. Então, o oposto de b, que é m, dividido por a. E quem que é o a na equação de segundo grau? É o cara que acompanha o x ao quadrado. Quando não aparece, vale 1. Então, é menos m sobre 1. Ah, tudo que é dividido por 1, ó, sai daqui, é só m. Ok? Então, eu já sei desta situação. Já sei desta brincadeirinha aqui. Perfeito, gurizadinha? Alguma dúvida? Olha só. Ainda, quando eu falo em equação de segundo grau, eu tenho que lembrar do produto das raízes, ou seja, a mais 1 vezes b mais 1. E isso aqui é igual ao c. Quem que é o c? Ah, não precisa muito cérebro. Olha aqui, ó, macaquinho treinado da NASA. A, B, C. Então, o C é o N. Então, vai ser C dividido por A. Mas o A vale 1, não precisa aparecer. Tá lá. Mas, olha que loucura. Acabamos de encontrar uma soma e produto. Soma e produto. Olha o que vai acontecer. Vamos brincar com isso que está exposto aqui para nós. Vou trabalhar aqui em cima primeiramente. Olha lá o que a gente vai ter. A mais 1 mais B mais 1. A mais 1 mais B mais 1. E isso é menos M.
Ô, carinha, lembra que a soma ela é comutativa. O que é comutatividade? Não importa a ordem que tu soma as coisas, o produto é sempre o mesmo. Lembra lá aquilo que tu falava, a ordem dos fatores não altera o produto? A Simples, ordem né? dos tratores não altera o oleoduto? O produto é isso mesmo. Para a soma também vale. Isso dos fatores alterar o produto é lá para multiplicação. Mas para a soma a gente tem a mesma brincadeira, professor. Então, cara, quer dizer que eu posso fazer assim, ó. A mais B mais 2 é igual a menos M. Olha que interessante o que está surgindo aqui, Fabiano. A mais B. O que é A mais B? É a soma das raízes desta equação polinomial. Mas como é que é dada a soma das raízes que a gente acabou de ver? A soma das raízes, A mais B, é dado por o oposto do B, olha aqui o nosso B, dividido por A, que é 1. Então é menos 2. Significa que A mais B é menos 2. Então tu vai vir aqui no A mais B, ó, em vez de escrever A mais B, criatura, bota lá menos 2. Isso aqui, mais 2, é igual a menos M. Ou seja, o oposto do M vale 0. Que beleza, hein? O oposto do M vale 0, ou seja, o M acaba valendo 0. Show de bola, gente? Agora que a gente sabe disso, a gente vai dar uma trabalhada aqui embaixo. Olha o que vai acontecer aqui. A gente vai ter lá. Aqui a gente tem distributiva. Ô, Fabiano, me diz uma coisa, cara, tu que é um cara safo, assim, ó. No colégio, tu brincava de chuveirinho com as colegas? Opa, não posso falar, que eu tenho a minha coordenadora aqui comigo. A minha Tá pensando coordenadora bobagem, né? me coloca de castigo, aí não vai dar certo. Tu tá pensando bobagem. Chuveirinho, isso aqui, rapaz, olha aqui, ó. Ah, meu, para de pensar bobagem, só passa bobagem nessa cabeça. A vezes B mais A vezes B mais A. Agora faz o chuveirinho aqui, ó. B mais 1. Então a gente vai ter ali, ó, mais B mais 1. E isso tudo é igual ao nosso N. Olha que loucura aqui tá aparecendo, ó. A mais B e aqui A vezes B. A mais B nós já vimos que é menos 2, então aqui nós temos menos 2. A vezes B, a gente sabe que é C sobre A. Então, A vezes B, que é o produto A vezes B, é dado por C, que é 8, sobre A, que é 1. Então, é 8 esse produto. Aqui a gente tem 8. Então, vai dar 8 menos 2 mais 1 igual a N. 8 menos 2, 6, mais 1, 7. Ou seja, nosso N vale 7. Mas, cara, não te perde. A pergunta é a soma de M mais N. A soma de 7 mais 0 é 7. Ficando com o nosso gabarito, então, letra D de demônio, Fabiano. É o demônio. Ô, lasqueira, velha. Fechou com isso a primeira questãozinha, cara. Vamos embora. Então eu vou lá para mim agora enquanto tu arruma a tua. Ano passado, em português, uma questão que causou bastante problemática foi a questão que dizia o seguinte: no trecho a seguir, a oração adjetiva sublinhada refere-se a qual elemento, de acordo com o entendimento proporcionado pelo texto. Bom, se eu estou falando com oração adjetiva, o que é? É pronome relativo. E eu só tenho dois tipos, ou ela é restritiva ou ela é explicativa. Tá? Gabriel, estou pedindo para te baixar um pouquinho a câmera aí para melhorar a visibilidade aí. Tá, vamos ver. Tu já vendeu o quadro, já compraram o quadro. Não vou ler, não. Achei um pouco mais. Vamos ver se vai funcionar. E essa questão ela trazia o seguinte: a maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas e nas vidas das futuras gerações, diz David Larry, diretor de criação, o chefe do Cadp Hospitality Group, que não utiliza canudos de plástico. Então, olha só, sempre esse que, o pipoco do trovão, é o primeiro substantivo que está mais perto dele. Quem é o substantivo?
o hospital, o Cast Hospital Group, não o David Lewis. O pessoal errou essa questão pensando que era o David. Mas, pessoal, o pronome relativo é o pronome mais próximo, o último que foi dito dele. Ele vai retomar esse. Então, tá ali. Questão correta, letra E, que era o hospital. Ok? Essa questão foi uma questão assim, aqui, muitos erros. Quem prestou atenção fez ela assim, tranquilo, mas o pessoal errou muito. Poderia ser feito recurso? Não. Pois o Segala, que rege a prova, nos traz essa classificação do pronome relativo. Gabriel, taca ali o pipoco do trovão aí agora. Então vamos pipocar esse trovão. Tá melhor aí a câmera agora? Tá dando para enxergar melhor, hein? Acho que sim, né? Ninguém reclamou. Então, olha só. Cara, a segunda questão... eles estão pedindo para focar a câmera no quadro. Pois é, eu estou tentando aqui. É celular, Fabiano, e o foco é automático. Vamos ver se a gente consegue. Puxa ela um pouquinho mais para o lado só. Para o outro lado. Um pouquinho mais. Não, calma aí. Para o outro. Aí. Melhor, um pouquinho. Não, volta, vai mais. Cara, nós temos 15 minutos de delay. 15 segundos de delay. Relaxa. Aí, agora dá para eles verem. Dá? Eu tô vendo, eu sou cego? Além de gordo, cego? Tá. Quer que eu deixe mais perto, de repente? Tá bom eles assim? estão pedindo mais perto. Então vai lá, mais perto. Aqui é uma tecnologia aqui que tu tem que ver, tio. Aí, garoto, agora sim. Agora foi. Agora partiu pro 10. Quase que eu caí agora. Vai derrubar a câmera aí. Não, foi que eu caí. Foi pior. Vamos lá, então. Gente, ele está falando o seguinte. Quando eu pego este polinômio, certo? E divido por x menos 3. Depois eu pego esse mesmo polinômio e divido por x mais 2. Isso gera restos iguais. Tá, para um pouquinho. Isso aqui é o teorema do resto, certo? O que a gente sabe, né, de antemão? Que quando tu está dividindo um polinômio por outro, não é? Tu tem a aplicação do polinômio no oposto do número que está lá dentro. Ou seja, quando eu divido p de x por x menos 3, eu estou aplicando p de x no oposto do menos 3. Qual que é o oposto do menos 3? É o 3. Quando eu divido p de x por x mais 2, eu estou aplicando o p de x no oposto do número que está lá dentro. Ou seja, menos 2. Todos entenderam até aqui? Vamos de novo. Sempre que tu tem uma divisão polinomial, é a aplicação do polinômio no oposto do número que está dentro do teu parêntese. Perfeito? Esse é o princípio do teorema do resto. Agora, quando eu falo que os restos são iguais, e isso quem me disse foi a prova, ele está dizendo que esta aplicação é exatamente a mesma. Ele está dizendo que o resultado das aplicações são iguais. Ô meuzinho, aqui tu tem p de x. No lugar do x, tu botou 3. Então, criatura, significa que no lugar do x neste polinômio, tu vai chegar lá e vai lascar o número 3. Então, não te aperta, meu. Faz o seguinte, ó. 2 vezes. Ali tem x. Esse x vai virar 3. Elevado na quarta potência. Menos 5 vezes. Esse x aqui vai virar 3. Elevado na terceira potência. Mais o k que tu desconhece vezes x. Não, senhores. No lugar do x nós temos 3. Menos 1. E isso, meus queridos, tem que ser exatamente igual ao p de menos 2. P de menos 2 significa, no lugar do x, aplique menos 2. Então, olha lá, tu vai ter 2 vezes menos 2
elevado na quarta potência menos 5 vezes menos 2, elevado na terceira potência mais k vezes menos 2, menos 1. Que tem que ter menos 1. Acabou o quadro, mas não se apertemos. Vamos lá no cantinho. Então, olha, daqui a pouco eu apoio para riscar nas paredes, né? Mas vamos indo, vamos indo. Olha só. 2 vezes 3 elevado à quarta são 81, menos 5 vezes 27, mais 3k menos 1 é igual a 2 vezes 2 elevado, menos 2 elevado na quarta potência, né? Base negativa, expoente positivo. O resultado é positivo, então isso aqui é 16 menos 5 vezes menos 8, base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, menos 5 vezes menos 8, mais menos 2k menos 1. Olha lá a brincadeira, 2 vezes 81, 162, menos 27 vezes 5 é 35, vai 3, com 10 são 135, mais 3k menos 1. Continha, continha, continha. 16 vezes 2 é 32, mais 40 menos 2k menos 1. Beleza, gente? Estamos só fazendo continha, Fabiano, não te preocupa ainda. Tá louco! 162 menos 135, a gente vai ter aqui, ó, e ainda eu posso pegar esse carinha lá e agrupar com esse menos 1 aqui, ó, a gente vai ter 27 mais 3k. Olha lá, ó, vamos fazer no cantinho aqui, só para garantir aqui, ó, para nós não se perder, menos 135, ó, Fabiano, empresta um para lá, vira 5. 12 menos 5 são 7. 5 menos 3, 2, 27. Mais 3k menos 1 é igual a 32 mais 40, são 72. Menos 2k menos 1. Olha aqui, meu querido, ó, esse menos 1 vai lá para o outro lado. E ele vai se transformar em mais 1, porque o que está diminuindo passa somando. E quando eu tenho menos 1 com mais 1, ele some daqui. Então, tu vai ter, na verdade, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó, 3k. Pega esse menos 2k, ó, e traz para cá, porque tu vai botar letra para um lado, número para o outro. Então, se é menos 2k, ele vem para cá, mais 2k. E esse carinha aqui, esse 27, ó, vai lá para o outro lado, junto com o 72. 72 menos 27. Fazendo essa brincadeira aqui, ó, tu vai ter, vem aqui pro cantinho, 5k é igual a 72 menos 27, que são 45. Ou seja, o nosso k vai ser 45 dividido por 5. 9. E daí, meu queridinho, tu fica lá com o gabarito, letra B de bucéfalo, como diria o nosso querido Dudu da Química. É muito fácil isso aí, cara. Mas cadê o pá daqui, pá dali, pá de lá, corta aqui, corta ali, corta lá? Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Oi! Conseguiu deixar agora, vamos lá. Pessoal, teve uma questão de português que ela trouxe o seguinte. Ela traz um período e nos coloca que a vírgula é colocada depois do sujeito, ela está o quê? Então, ele diz o seguinte, afinal, Stray, que diz ser o primeiro canudo retrátil reutilizável do mercado, está arrecadando fundos através do Kickstarter. A vírgula colocada depois do sujeito está. Vamos lá. O que eles fizeram? Eles fizeram aqui a colocação de uma oração subordinada adjetiva. Se ela tem vírgulas, ela é explicativa. E ela está correta. É a utilização correta dela. Então, eu vou para as alternativas ali e vou ver o seguinte. A primeira alternativa me dizia o seguinte. Incorreta, pois não deve separar o sujeito do seu complemento. Não posso separar o sujeito do verbo. E ela está correta. Incorreta, porque não se separa a oração subordinada adjetiva restritiva. Essa informação tá certa, porque não se separa a oração restritiva. Mas, porém, ela diz que está incorreta. Ela está correta. Aí ela vai dizer lá, correta, porque separa uma oração subordinada de verbial temporal.
Bom, quando eu tenho a oração subordinada adverbial temporal, a vírgula é facultativa quando ela está empregada diretamente, no sentido direto da frase, tá? Então, outra coisa, ali eu tenho duas vírgulas e eu tenho um pronome relativo, então não é adverbial. E a última, porque ela está correta, porque separa o vocativo, final stray, no início do período. Não, porque eles utilizam um artigo ali. Então, eu tenho que cuidar, é um substantivo, tá? Então, a letra C, que seria a correta dessa aplicação. Correta, porque separa uma oração subordinada adjetiva explicativa. Era uma questão tranquila. Trabalha também com pronome relativo, já é a segunda questão que nós vimos que eles trouxeram um pronome relativo na prova. Então, o aluno tem que saber essa teoria de pronome relativo, tá? E mataria rapidamente essa questão. Está contigo, Biel? Tá com nós? Então, vamos lá. Questão número 3 da prova. Gente, essa questãozinha é para aquele cara que sabe interpretar gráfico. O cara que sabe interpretar gráfico resolve essa questão assim, num estalar de dedos, tá? Então tá, vamos dar uma olhadinha para o gráficos das funções de segundo grau primeiramente, beleza? Cara, tu tem que lembrar, né? Que aqui, ó, tu tem o teu termo A, certo? Nesse caso ele vale 1. Ainda, esse cara ele é chamado de coeficiente angular, certo? O que o coeficiente angular faz com a gente, tá, pessoal? O que ele determina dentro de um gráfico? Ele determina a concavidade. Em termos assim, ó, Fabiano, eu não gosto muito desses nomes, cara, porque fica um troço muito formal, muito chato, cara. Então vamos dizer boca. Determina a boca, né? Olha aqui, ó. Se a boca está voltada para cima, o A é positivo. Se a boca está voltada para baixo, o A é negativo. Boca aberta para cima, positivo. Boca aberta para baixo, o A é negativo. Pronto, acabou. É isso. Certo? Por isso que ele é ângulo. Porque ele está medindo o ângulo que a gente tem aqui, ó. Pá. Bonitinho, sem estresse. Beleza pura? Bom, dito isso, a gente parte para a análise do B. O B, nesse caso, vale 3. O B é chamado de coeficiente linear. E ele determina como corta. Já vai entender. Tu percebe que esse ponto é o ponto mais baixo do teu gráfico? Esse pontinho aqui não tem nenhum ponto mais para baixo dele. O gráfico é essa linha vermelha, para quem está chegando agora, assim, está meio perdido, né? O gráfico essa linha preta é chamado de eixo, tá? O gráfico é o vermelho. Não, vai saber, tem professor de português olhando, esses loucos aí são tudo tarados, né? Então o gráfico é o vermelho. Tá? Se liga. Esse ponto é o ponto mais baixo do gráfico. Ok? E ele é chamado de vértice. Vértice é todo o ponto de inflexão. O que é isso? Quando eu mudo o sentido. Tô descendo, puf, parei, comecei a subir. Ô, Fabiano, esse pessoal que faz SpaceX, né? Daí tu vai pegar uns artilheiros aí, cara. E os artilheiros, eles, sabe que eles dão aqueles tiros por cima, né? Do povo, assim. Né? Passa por cima de todo mundo e cai lá na frente. Quando o cara erra, cai na tropa do cara. Mas isso aí a gente deixa pros outros. Olha só. Daí, meu, eles usam a equação de segundo grau para isso, cara. Porque o que acontece com o projetil, com a munição, enfim, com a bala, como costumam dizer, né? Tu dá o tiro, ela sobe, ganha velocidade, chegou lá em cima, no ponto máximo, no vértice, ela para, fica paradinha. Sabe aquele desenho animado que o cara tá subindo, para e depois cai? Pois é isso que acontece com a munição. E depois ela começa a cair. Nesse ponto ela mudou o sentido. E esse é chamado de ponto de inflexão ou ainda vértice. Beleza. Tu percebe que o meu eixo Y, que é esse eixo vertical, o eixo que está de pé, eixo Y, porque ele é o eixo das imagens, e a partir de hoje tu vai escrever sempre imagem com Y, foda-se o gordinho do português. Tá errado, porra. Porque o eixo Y determina a imagem, cara. Então, imagem é Y. Como o gráfico vai tocar no eixo Y, olha para cá,
esse gráfico está tocando quando está subindo, não é? Está tocando quando cresce. Então, se ele toca quando cresce, é porque o meu coeficiente linear é positivo. Se ele cortasse quando desce por este ladinho aqui, o meu B seria negativo. Então, é isso que o B faz. E o C, Fabiano, que nesse caso aqui eu não sei quem é, ele é chamado de termo independente. Independente. Eu tenho problemas com essa palavra sempre. E ele é o local. Local onde eu corto Y, que é aqui, ó. É nesse pontinho aqui. Tá percebendo? Esse aqui é o meu C. E daí a questão te diz assim, ó. Variando o C. Significa que quando eu vario o C, eu tenho este mesmo gráfico que tu tá vendo ali. O mesmo. Entretanto, ele está tocando o Y um pouco mais acima. E olha aqui o vértice, onde é que está? Na mesma posição, só um pouquinho para cima. Então, tu pode intuir, meus queridos, vocês podem pensar que o nosso vértice está fazendo isso aqui, ó. Está fazendo uma reta que é paralela ao eixo Y. E retas paralelas ao eixo Y são retas do tipo x igual a algum coeficiente. E esse coeficiente, se é x que eu quero, vai ser exatamente esse meu coeficiente aqui, o nosso x do vértice. E o x do vértice, meus amores, nada mais é do que a média aritmética entre as raízes, que eu não vou calcular porque eu não sei o C, mas eu posso usar a formulazinha de x do vértice, que é o oposto do B sobre 2 vezes o A. Ah, que barbada! O oposto do B, se o B é mais 3, ele fica menos 3. O meu A eu já sei que vale 1, então eu tenho sobre 2. Ou seja, eu tenho x é igual a menos 3 meios, ficando com gabarito. Então, letra, perdi a prova aqui, credo, ó, letra B de bucéfalo mais uma vez. Ei, que o loucura. bucéfalo tá em todas, hein? Mas tu não viu nada aí. Tchê, tu sabe, né? Sabe assim, ó, ajudando esse pessoal na história, né? O Bucéfalo ele foi um grande conquistador junto com Alexandre o Grande, tu sabe disso, né? Sim. Ele só morreu depois da expansão máxima do Império Macedônico, lá na batalha contra Dario III na Índia, rapaz. E ele morreu com uma lança enfiada por baixo da sua costela por um indiano que pegou Alexandre, que veio morrer uma semana depois ainda. Tu vê só que loucura. Que loucura, hein? Tá louco. O colega da história, Eduardo, ali, ó. Tá, então, estamos aí com um pouquinho da história para vocês juntos. Então vamos tocar lá agora. Pessoal, uma questão de português, ela trazia a seguinte situação. Dizia assim, Belize e Taiwan e Inglaterra foram países que recentemente pediam o verbo propor, né, a proibição de canudos. Em consonância com as ideias do texto, o verbo que completa a lacuna corretamente é: primeira situação que eu tinha que cuidar. Eu já tenho um verbo ali dentro. Foram, tá? Então, esse verbo, foram, passado. Então, esse meu segundo verbo também teria que estar no passado. Aí eles me deram as alternativas. Propunham. Eu tenho que colocar eles, correto? São 3 países, Belize, Taiwan e Inglaterra. Então, esse que está retomando eles. Ó, pronome relativo de novo. O que retomando eles. Aí eles me dão proporam, propuseram, proporiam ou proporão. Então, o que me dá passado é propuseram. Uma questão tranquila também, que é o caso aqui, eu teria que fazer a conjugação, né, verbal dela e fazer a concordância. Então, uma questão assim, que eu teria que saber fazer essa parte de o caso da conjugação verbal do verbo propor, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado nessas situações de verbos, porque a SpaceX sempre tende a cobrar
a conjugação do verbo, ou senão ela me cobra a situação do verbo, principalmente do verbo haver, no sentido de existir. É um verbo bem pontual aí, tá? Essa aqui foi uma questão tranquila, tá? Isso, Lincoln, eles adoram pronomes relativos. Eu tenho que saber, senão essa aqui eu não conseguiria resolver, ok? Tá contigo de novo, Gabriel. Dele pronome relativo neles. Dele pronome relativo, cara, nem sei o que é isso. Mas vamos indo, agora eu tô aprendendo já. Né? Deve fazer aquele pronome faz relação, né? E relação a prova adora. E é bem bom, né? Olha só, Fabiano, essa questão é de polinômio, cara. Tá? Eu achei que era sopa de letrinhas. Sopa de letrinha? Tu viu, cara, que loucura? São quase pronomes relativos isso aqui, ó. Isso é uma sopa de letrinhas. Mas que loucura. Olha só o que diz aqui. Ele vai falar sobre polinômio propriamente dito, tá? Não que equação de segundo grau não seja um polinômio. Ela é um polinômio, de primeiro grau também pode ser considerado um polinômio, dependendo da equação. Mas aqui vai no conteúdo do polinômio, né? E daí, cara, a gente tem que saber alguns detalhes que são importantes para a realização. Olha só. Para te achar a raiz de polinômio de grau 3, é bem complicada a equação. Né? A gente costuma calcular grau 2 e depois as biquadradas, né? Que daí são graus pares, certo? Então, mas o que é interessante são essas relaçõezinhas aqui de Girardi, tá? Onde tu tem que a soma, e quando eu falo em soma é das raízes, somando os valores de x que tornam o polinômio nulo, é a mesma coisa que tu ter o oposto do B dividido por A. Professor, mas quem que é o ABC? Olha, o A é o cara que acompanha a variável de maior grau. Então, aqui está o meu A. Quem que é o B? É o cara que acompanha a variável de segundo maior grau. Ou seja, aqui. Quem que é o C? É o cara que acompanha a variável de terceiro maior grau, que neste caso é a variável que vai ter grau 0, né? Então ela não precisa aparecer. É o nosso K, certo? Porque aqui é como se eu tivesse K vezes X elevado a 0. Como todo número elevado a 0 vale 1, é a mesma coisa que K. E daí tu sabe que a soma é o oposto do B sobre o A. E agora a brincadeira é assim, ó. A soma é o oposto do B. O produto da soma, ou seja, quando tu soma duas raízes, multiplica pela soma de outras duas e assim por diante, é C sobre A. E o produto das raízes é o oposto do último sobre A, certo? Aqui eu botei D, mas a gente pode botar C, na verdade, aqui e aqui o B, tá? Sem estresse. É só ir trocando as variáveis conforme o nosso polinômio vai nos dando. Deixa eu ver se eu não esqueci de copiar uma parte do polinômio. Faltou uma parte do meu polinômio, Fabiano, por isso que não vai dar certo. Ui! Aqui, que loucura, faltou menos 6. É muita emoção. Menos 6x mais k igual a 0. Agora sim. Então, olha só. Destrinchando isso aqui para ti. Soma raiz 1 mais raiz 2 mais raiz 3. Isso é a soma. Produto da soma. Raiz 1 vezes raiz 2 mais raiz 1 vezes raiz 3 mais raiz 2 vezes raiz 3. Tem gente que vai dizer que é o somatório dos produtos. Ah, pro inferno com isso, cara. É tu multiplicar todas elas por elas e somar os resultados. Pronto. Né? E produto x1 vezes x2 vezes x3. Mas se apega nos nomezinhos, né? Ele sabe os nomes, não sabe fazer. Mas, catar coquinho. E daí, cara, ele diz mais uma coisa para nós. Ele diz que esse x1, x2 e x3 estão em PA. Progressão aritmética, antes que tu pense bobagem, Fabiano. Tá? Que eu sei que tua mente é poluída. PA, progressão aritmética. Cara, a dica para ti é o seguinte, ó. Tem uma soma envolvendo PA, tu vai pensar os termos da PA a partir do termo central. Porque o que é uma PA? É uma sequência numérica, crescente ou decrescente, mas que tem essa crescência da mesma forma, ou decrescência, sempre da mesma forma, sempre somando algum número ou diminuindo algum número.
Perfeito? Então, por exemplo, nesse caso, e esse número que soma ou diminui é chamado de razão. Então, eu vou pensar sendo assim, ó. A minha raiz 2 eu vou chamar de x2. A raiz 1 eu vou chamar de x2 menos essa determinada razão R. Menos esse determinado número que ele usa para crescer. E a raiz 3 eu vou chamar de x2 mais R. Porque o que é o R? O R é o padrão de crescimento. Então, se para chegar no próximo número eu deveria somar R, para chegar no anterior é só diminuir R. E por que eu faço isso? Porque quando eu tenho a soma desses três caras, esses R's vão se anular. Vão fazer o que o Fabiano gosta. Corta aqui, corta ali. Então, Por isso que eu gosto de português. Isso aí é muito enrolado. Cara, mas é só letrinha, velho. Isso aí é uma sopa de letrinha. Por isso, português puro. Vamos então, olha aqui, isso aí. Esse cara aqui, ó, é o nosso x1, galera. Esse aqui é o x2 e esse aqui é o x3, certo? Olha o que vai acontecer aqui. Tu tem a soma dos três. Quem que é a soma dos três? x2 menos r mais x2 mais x2 mais r. E isso tudo tem que ser igual. O oposto do b sobre a. Quem que é o oposto do b? Se o b é menos 3, o oposto dele é mais 3. Então é 3. Sobre A, o nosso A está valendo quanto? Se não tem nada na frente, vale 1. Então é 3. Agora, olha, presta atenção aqui, Fabiano. Ó. Menos R. Ó, menos R. Eu já desisti. Vou chutar a letra C. Cara, todas até agora foi B e tu chuta C, mas tem que reprovar mesmo. Olha lá, ó. Vai ficar 3x2 igual a 3. Ou seja, x2 vai valer 1. Certo, cara? Mas o que é x2? Meu velho, x2 é raiz. Raiz é aquele número que tu bota no lugar do x e toda essa conta dá zero. Então não te aperta. Pega este polinômio e bota 1 no lugar do x. Olha lá. 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais k tem que ser 0. Isso aqui vai dar 1 menos 3 menos 6 mais k igual a 0. Ou seja, 1 menos 3 menos 6, isso aqui é menos 8 mais k igual a 0. Ou seja, o nosso k vale 8. Entretanto, a prova não quer o valor do k. Deve ter até a resposta, mas a prova não quer o valor do k. A prova quer, Fabiano, k sobre 2. Ou seja, 8 dividido... Ah, que loucura! E adivinha que letra fica? C! Ô, Bocaminho. É, B de bosta. B do céu de novo, tio. Tu percebeu uma coisa nessa prova? A questão 2, 3 e 4 foram letras B. Todas elas são de polinômio. Tu sabe o que significa isso, meu? É bucéfalo. Não significa nada, foi só coincidência. Significa bosta nenhuma. Bosta nenhuma, foi só coincidência. Certo, meu? Vamos lá, então, gurizada. Deixa eu me recuperar desse pai X aí, não sei o que. Nós vamos ver uma questão agora tranquila de português, tá? Matemática muito... Não. Vamos lá. Uma questão lá do português dizia assim, ó. Em um item insignificante, utilizado brevemente antes de ser descartado, as palavras sublinhadas são formadas respectivamente por... Era a formação de palavras. Aí eu tinha aqui o quê? Eu tinha aqui dentro da situação da formação dela. Ver meu radical e ver seus complementos, prefixos, sufixos, tá? Os afixos dela, tá? E ver se não era derivação imprópria, derivação regressiva, toda aquela formação, hibridismo, onomatopeia, aglutinação, justaposição. Então vamos lá. A primeira palavra era insignificante. Ele vem de significar, tá? Dentro dessa situação, eu teria prefixo e teria sufixo. Ela pode ser tanto prefixal, sufixal, quanto para sintética. Como é que eu verifico isso aí?
é tirando os prefixos e sufixos e vendo se ela vai me dar sentido. Se eu tiro o meu sufixo, insignifica, tem? Sim, mas significante não tem. Tá? Eu tirei meu prefixo. Então, aí eu tenho uma formação o quê? Parasintética. E já brevemente, o radical dele é de breve. E ocorreu o quê? Foi inserido o sufixo mente nele. Então, é a situação de um advérbio. Tá? Então, ali, a minha resposta seria parasintética e sufixação. Aí ele vai me dar as alternativas. Lá, a alternativa A, sufixação, está errada. E derivação imprópria, também errada. Prefixação na B, errada. Derivação prefixal e sufixal não pode ser porque ela é parasintética. Aglutinação e hibridismo, muito menos, porque a aglutinação ele vai perder letras, né, na formação dessa palavra. E ali não houve perda, ele ganhou um prefixo e um sufixo. E hibridismo seria a utilização de palavras de línguas diferentes para formar essa nova palavra. E a derivação prefixal-sufixal, como eu falei, ele não pode ser porque ele é parasintético. Tá? E a parassíntese. Então, brevemente, é só colocação do sufixo. Então, era parasintético e sufixação. Rapidinha, sem demora, ó, melzinho na chupeta, que nem diz meu amigo Vavá. Muito mais fácil que essa situação da matemática que corta e pim-pim, pau-pau e pau-pau e bem-bim. Mas vamos lá com o Gabriel para a nossa última questão de matemática. Show de bola. Tchê, essa tô aqui. Eu fico assim admirado, né, cara? Os caras estudam o ano inteiro para ter esse tipo de questão de português na prova, né? Essa aí foi melzinho na chupeta. Que nem diz o Vavá. E figurão. Grande professor. Tá lá em Chapecó, fazendo sucesso. Olha ali, a Nath concordou comigo, cara. Ó, matemática é muito barbadinha. Matemática aqui é para os caras, né? Ela lá, ela lá, ó. Nada diz ela. Nada deve ser para o português que é ruim. Olha só, cara, aqui sim, essa questão 5, Fabiano, é o calcanhar de Aquiles de todo o aluno, cara. O aluno ele se complica muito na análise combinatória, tá? E realmente, não é uma questão muito tranquila, muito fácil, porque a gente não sabe português, Fabiano. A gente não sabe interpretar a questão. Esse é o problema da análise combinatória. Tá? Então vamos ler devagarinho e eu vou te ensinar o que eu faço para resolver questão de análise que fica bem tranquila a saída. Diz assim: o sargento encarregado de organizar as escalas de emissão de certa organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Estão aptos para serem escalados 3 capitães, 5 tenentes e 7 sargentos. O número de comitivas distintas que se pode obter com esses militares é igual. Cara, primeira coisa, escreve assim, ó. Se a prova falar comissão, comitiva, esses CPI, esses troços assim, vai ser uma combinação. Vai ser, tá? Então já guarda isso. Vai ser combinação. Matou. Mas se tu não te ligar, o que tu vai fazer? Primeira coisa, tu vai separar quem é o teu N, que é o nosso universo, que é tudo que tu pode usar. O que é tudo que tu pode usar? Olha, eu posso usar 3 capitães para os capitães, eu posso usar 5 tenentes para os tenentes e eu posso usar 7 sargentos para os sargentos. Então, esses caras aqui são o nosso N. Perfeito? E tu vai separar o P. O que é o P? É o que efetivamente tu está usando. O que efetivamente tu está usando? Um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Esse é o P. Primeira pergunta que tu vai ter que fazer. Eu tenho que ter 2 sargentos. Eu posso usar o mesmo sargento e dizer que são 2 pessoas? Não. Então eu não posso repetir elemento. E se tu não pode repetir elemento, o Premier Futebol Clube está fora da jogada. Ou seja, o princípio fundamental da contagem não pode ser usado. Risca aí. Segunda pergunta. O teu N é igual ao teu P? Ou seja,
tu tem 3 capitães para escolher um. Quer dizer, N não é igual a P. Não. Se o N não é igual ao P, Fabiano, as tuas permutações estão fora da jogada. Porque para ter permutação, o N tem que ser igual ao P. Agora ficou na parte difícil. É arranjo ou é combinação? Cara, pega esse sargento aqui, ó, e diz assim, ó, o sargento A e o sargento B fazem parte da comitiva. Não gostei. Vou montar a comitiva com o sargento B e o sargento A. São comitivas diferentes ou são iguais? Iguais. São comitivas iguais. E então, se são iguais, Fabiano, quer dizer que a ordem... Não altera os tratores. Não altera os tratores, exatamente, Fabiano. Não importa. E o que rima com a palavra não? Arranjo ou combinação? Para mim é combinação. Eu comecei matemática. Viu? E tá chorando que é difícil aí, ó. Esse gordinho aqui não é só um rosto bonito, é muita malamolência. Então, cara, essa questão é uma combinação. Como assim uma combinação? É uma combinação dos sargentos, dos capitães, desculpa, 3 capitães agrupados de 1 em 1. É uma combinação dos tenentes, 5 tenentes agrupados de 2 em 2. E é uma combinação dos sargentos, 7 sargentos agrupados de 2 em 2. Fabiano, agora vai entrar o português na jogada. Tu vai montar uma comissão, uma comitiva, com capitão tenente e sargento. E o E, toda vez que tu vê o E na matemática, Fabiano, tu vai trocar... Que soma? Perdão, Maurício. É multiplicação, Fabiano. Ui! Multiplica-se. Vou chutar, letra D. Letra D é D. Então, meu querido, significa que tu vai fazer a combinação de 3, 1 a 1, multiplicar pela combinação de 5, 2 a 2 e multiplicar pela combinação de 7, 2 a 2. Lembra que a fórmula da combinação é o seguinte, ó. N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Vamos lá, devagarinho. N fatorial, vou fazer aqui para os sargentos. N vale 7. P fatorial, o nosso P vale 2. N menos P, 7 menos 2, que é 5 fatorial. Fabiano, ponto de exclamação, tá? Significa assim, ó, pega o número e multiplica pelo antecessor até chegar em 1. Por exemplo, 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que, meu querido, vou te ajudar. Esse 7 aqui, ó, eu vou desenvolver até esse 5. Então vai ficar assim, ó, 7 vezes 6 vezes 5. E vou botar o fatorial, porque isso aqui continua lá para baixo. Agora, olha o que tu gosta de fazer aqui, Fabiano. Ó, 5 fatorial. 5 fatorial em cima, 5 fatorial embaixo. Olha aqui, ó. Ei, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, 42 dividido por 2 vai dar para nós aqui 21. Tranquilinho? Sim? Agora tu vai fazer a mesma formulazinha para os tenentes e a mesma para os capitães. E vai multiplicar esses resultados. Os capitães aqui vai dar 3 de resultado. Os tenentes vão dar 10 de resultado. E os sargentos acabamos de ver que são 21. Multiplicando todos esses caras, Fabiano, tu vai ter ali, ó, 630 comissões possíveis. Letra A de amém. Errei, porra. Que loucura. Tá aí, cara. 5, análise combinatória, combinação. O que tu tem que lembrar, cara, é sempre o seguinte, ó. Sempre, lembra, tá? Lembra. Não repete elemento, PFC não pode ser. N não é igual a P, não pode ser permutação.
E daí verifica a ordem. Se a ordem não importa a combinação e se a ordem importa arranjo. Matou a pau. Show de bola. Gabriel, Diga. em Bebel, tá terminando o nosso tempo, tá? Show. Então, pessoal, perguntas aí, nós temos mais 5 minutos só aí para dar uma conversada com vocês. Venha para a frente da câmera aí, Bebel. Já tô chegando. Vamos lá. Olha lá como é que vira aqui. Virei. Pronto, cheguei. Que loucura. Grande Dourado, abração, meu querido. Baita questão essa, né, meu querido? Dourado, meu colega, professor de matemática. Grande então, professor aí. Trouxemos para vocês algumas questões, tá? Resolvendo aí, discutindo, brincando, de uma maneira divertida aí. Então, na próxima semana aí, nós vamos corrigir mais algumas, tá? Discutir mais um pouquinho, trazer aí esse rostinho bonito aqui. Obrigado, tá? Obrigado. Então, precisava encabulado. Provavelmente seja na próxima terça-feira, 21 horas, né, Gabriel? Sim, isso aí. Aí o pessoal já sabe, aí avisa os colegas aí. Então, aproveite que nós vamos ir discutindo essas questões da SpaceX. Claro que para o Gabriel é mais tranquilo ali, que ele tem várias questões ali que ele vai resolvendo. Para mim, eu já vou tirar as questões de interpretação textual, porque é mais complicado. Eu vou trabalhar com gramática realmente com vocês e alguma coisa de literatura. E discutindo aí, mostrando essas situações, tá? Sempre lembrem, eu vou baixar aqui toda a nossa aula e vou colocar no meu canal no YouTube. Semana passada, Gabriel, a nossa live foi, assim, uma das top. Ei, show de bola. E essa aqui vai bombar, então, também. E essa aí também vai bombar. O pessoal transmitam aí para os amigos aí, que é interessante, porque rapidinho aqui a gente vê uma questão, vê como é que é. Pô, essa questão aí eu achei tranquila. Já aquela outra sopa de letrinha, meu Deus! A SpaceX tem essa peculiaridade. E o que acontece? Isso aí é interessante para o aluno. Quanto mais preparado, melhor. Pessoal, vocês têm alguma pergunta aí ou alguma questão que vocês querem ver da prova 2019 semana que vem? Coloquem aí nos comentários aí. Deixa o like. Tá legal. Não tá legal. Porque nós estamos aí tentando ajudar vocês aí para fazer esse trabalho aí nessa quarentena aí. Porque eu já cansei de limpar a casa, lavar a louça. Eu resolvi dar aula bastante agora. A coordenadora pedagógica está fazendo tu limpar a casa e lavar a louça. Eu também em casa incomodando, aí eu tenho que ficar lá dando banho no gero, lavando ele, escovando. Tá bem. Então tá muito complicado. Tá difícil a coisa. Alguma questão aí, amores? Cara, ninguém ficou com dúvida. Essas baitas explicações, tia. Com essas baitas explicações que ninguém ficou com dúvida. Então ninguém ficou com dúvida. Pessoal, e não esqueçam que na sexta, 19 horas, eu tenho a aula Aí vocês têm que entrar pelo WhatsApp, no canal do Meet, para trabalhar literatura. E no sábado, olha só, sábado, é o Pipoco do Trovão. 13h30 da tarde, aula de português também no Meet. Ei, beleza, hein, tia? Que bom, cara. E dia 20 de junho, sábado, aí eu não vou dar essa aula às 13h30. Aí às 16 horas eu tenho uma live com o Rômulo Bolivar do ProEnem Pró-Militares. Nós vamos falar sobre os possíveis temas de redação do Enem. Show de bola. Só respondendo o Lincoln ali, Fabiano, bem rapidinho, não é que não possa, tá, Lincoln? Sempre. A análise combinatória pode ser resolvida toda ela através do PFC, do princípio fundamental da contagem. Mas para interpretar mais fácil as questões, verifica o seguinte, ó, quando tu não puder repetir elemento na distribuição inicial, tu descarta o PFC, que a interpretação vai ficar mais fácil, tá? Que daí tu não vai precisar saber realmente interpretar uma questão. Tu vai descartar o que tu tem certeza que não pode acontecer. A gente está driblando uma dificuldade que a gente tem no português. Tá? Vai cair aí, Gabriel. 17 segundos. Então tá. Beijão, gurizada. Um abração. Obrigado por tudo aí. Beijão do gordo aí, tá?
Até mais. Feito.